Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de outubro, hoje é quinta-feira, estamos na 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor nos convida a estarmos próximos a Ele, a ouvir a Sua Palavra, a fazermos-nos discípulos dEle, que tenhamos essa ousadia de estar junto ao Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir também um pouquinho sobre a primeira leitura que se encontra na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 19 a 23. O apóstolo diz: Irmãos, uso uma linguagem humana por causa de vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem impureza e sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros a serviço da justiça em vista da santificação. São Paulo vai dizer, sobretudo, então, amados irmãos, sobre a busca de servir a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todo o nosso corpo. Com tudo que somos e temos, possamos servir ao Senhor, o Deus da vida. Pois Ele, amados irmãos e irmãs, nos garantiu a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, todos nós somos o seu corpo. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude a ser, então, puros nesta busca de caminho de santificação. O Salmo é o Salmo 1, que traz como resposta: É feliz quem a Deus se confia. Esse salmo é muito profundo, amados irmãos e irmãs, e fala sobre a lógica do pecado. Olha como que diz o primeira estrofe, sobretudo do salmo: Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Não dá ouvido àquilo que os perversos muitas vezes acabam dizendo. Depois, que não entra no caminho dos malvados. Então, se no primeiro momento dava ouvido, depois começa a fazer companhia, começa a estar junto, começa a andar, e depois ele continua: nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então, a pessoa já se encontra numa realidade de estar enraizada. Esse salmo nos lembra muito a atitude, sobretudo, de São Mateus. São Mateus, o cobrador de impostos, sentado sobre o próprio pecado, na coletoria de impostos, quando escuta a palavra de Deus, quando escuta o chamado de Jesus, ele se levanta e começa a segui-lo. Por isso o salmo, essa estrofe termina: mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Então esse é o convite que o Senhor faz a cada um de nós, que possamos
encontrar alegria na lei do Senhor Deus. Por fim, o Santo Evangelho fala desta realidade, aonde nosso Senhor vai dizer que a sua presença, o seu nome, ocasiona divisão. Não que o Deus da vida seja um Deus de divisão. Entendamos isto, porque senão seria contraditório aquilo que o próprio Senhor vai dizer. Um reino não pode estar dividido contra si mesmo, porque senão ele não subsiste. O que está em questão? O que São Lucas quer transmitir aqui? Sobretudo no contexto em que ele estava, mas que muitas vezes ainda observamos no dia de hoje. Na época, sobretudo, do cristianismo inicial, no cristianismo primitivo, as primeiras comunidades, era muito comum de um membro da família se converter ao caminho e os demais não. O cristianismo era tido como uma seita, como um caminho que iria contra os princípios judaicos ou contra as religiões que no contexto eram comum, a religião do Estado da Grécia e tantas outras coisas. Enfim, viver o caminho era declarar-se muitas vezes contraditório a tudo que estava ao redor. E isso fazia, na maioria das vezes, com que um pai ficasse contra um filho contra o pai. Enfim, as famílias elas acabavam muitas vezes entrando em atrito. É verdade também que muitas vezes a família como um todo se convertia, abraçava a fé. Nesse contexto, os laços e os vínculos familiares se uniam ainda mais. Portanto, amado irmão, amada irmã, o que o Senhor hoje quer nos convidar a tomar consciência é que no caminho de seguimento vamos muitas vezes encontrar contradições das pessoas que estão próximas a nós. Quem nunca ouviu? Ah, mas lá vai o santinho, lá vem a beata, não sai da igreja. Como pode fazer isso se está enfiado dentro da igreja? A igreja não é o lugar dos perfeitos. A igreja é o lugar onde os pecadores que procuram um caminho de conversão se congregam, se reúnem. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, que nos conceda esta graça, que o amor dele nos envolva para que possamos de fato fazer o bem, para que possamos, como o oremos desta semana sempre nos convida a refletir. Dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Servir a Deus de todo ser, de todo o coração, para que assim possamos ser sinal dele no mundo e possamos enxergar os nossos irmãos e irmãs, as pessoas que o Senhor deixou ao nosso redor, como verdadeiros irmãos. Irmãos que se dão bem e que não vivem muitas vezes enredados em coisas pequenas, em interesses mesquinhos, e muitas vezes o laço fraterno acaba sendo colocado de lado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça para que possamos verdadeiramente amá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.